uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Está começando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. O que é saúde? E mais, o que podemos definir como saúde no novo milênio? Essa é a pergunta que iremos buscar responder no programa de hoje. Há 5 séculos para trás, a teologia dominava o conhecimento da humanidade, regendo com mão férrea tudo quanto se colocava como verdade. Caberia a Francis Bacon, René Descartes, começar a abrir no século XVI um novo olhar. Foi assim que surgiu o conhecimento da esfera médica e das outras ciências. A saúde ficou vista como o silêncio de sintomas, como o funcionamento dos órgãos. E pura e simplesmente, reduzido a isso, o ser humano teria ou não teria saúde. Por exemplo, o sintoma, ele é a expressão visível de algo invisível. Muitas vezes os órgãos aparentemente estão muito bem, mas o indivíduo tem uma ideia suicida, ou então tem um quadro psiquiátrico silencioso que ninguém está vendo e nenhum outro exame é capaz de identificar uma alteração do seu corpo e também do seu cérebro. Mas a pessoa está doente. Então ter saúde não é não ter sintomas, é muito mais do que a ausência de doença à saúde. Doente é todo indivíduo que não faz o melhor que pode na sua dinâmica evolutiva em qualquer instante da sua vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito saúde é o completo bem-estar físico, emocional, socioeconômico e ambiental. E esse termo ele é amplo demais, então existem muitas críticas em relação ao completo bem-estar. Quem no planeta sente completo bem-estar em todas as áreas? E aí aparece um conceito que faz parte hoje em algumas concepções psicológicas, que é a noção de normose. Nós podemos ser todos normalmente doentes, isto é, estamos fazendo algo que é estagnação evolutiva, não manifestação do potencial evolutivo, e acharmos que porque a maioria é assim, é normal, ficamos sem configurar isso como doença. E aí nós vamos envolvendo todos os aspectos das disfunções de um modo geral. E isso gera um desequilíbrio no todo. Então, saúde e doença é uma unidade. Quando nós estamos doentes ou com algum sintoma, é sinal que nessa unidade alguma desarmonia aconteceu. Você vinha num processo na vida e o sintoma é um sinalizador. É como quando você dirige o carro, aparece ali a luzinha vermelha. Se você que sabe que está com algum problema no motor, se você abrir o capô e só desligar a luzinha vermelha para que ela não apareça mais, isso nos carros antigos, você vai continuar dirigindo todo feliz porque o sintoma desapareceu? Não. Então, muitas vezes, aparece um sintoma, a pessoa toma um remédio. Ainda mais na nossa cultura aqui no Brasil, que as pessoas, infelizmente, elas se automedicam muito. Então, aparece um sintoma, põe a medicação na frente. Só que esse sintoma, ele é a expressão visível, quer dizer, está trazendo algo de alguma outra questão que está acontecendo. Esse olhar, portanto, da saúde mais holisticamente, mais sistemicamente, nos faz entender e reconceituar a saúde para sairmos daquele conceito acanhado de que a saúde é a ausência de doenças. Absolutamente. E faz-nos também entender de que doença, entender o pelo que é doença e como configurar a doença. Isso, é sempre oportuno dizer que a doença é do espírito e que a doença é a cura. Nem sempre nós temos essa noção, que quando uma pessoa está enferma, essa enfermidade é a cura.
mas é a cura do espírito. Portanto, a doença é a cura porque está trazendo para o corpo físico aquilo que existe no espírito, os desequilíbrios, as vibrações desarmonizadas que fazem parte do espírito que está encarnado. A doença é um código através do qual o ocupante do corpo precisa ressignificar os seus passos, o seu pensamento, a sua emocionalidade. A enfermidade é, como diz Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, é o dreno salvador. Ela está drenando, a enfermidade está drenando as energias deletérias acumuladas no espírito, que vem através do perispírito e desaguando no corpo físico. Portanto, é oportuno entender isso, para que abençoemos a dor em nossa vida como um processo regenerador. E como diz Joana de Ângeles, não é um processo punitivo, mas um processo educativo. A doença passa a ser, portanto, uma forma através da qual o ser é chamado à atenção. Logo, tratar só da doença por si mesma é tratar dos efeitos, não remontando-se às causas. E quando nós olhamos o ser humano como um todo, nós vamos saber que esse sintoma pode ser por uma questão de um desequilíbrio emocional, pode ser por uma questão ambiental, de alimentação. Então vamos começar a olhar o sintoma como um sinal, como um carteiro que está trazendo uma mensagem. E se pergunte, qual a lição? O que está por trás? O que está invisível nessa doença ou nesse sintoma? É necessário olharmos a saúde nessa abrangência que vai além do corpo e perscrutar a alma, as emoções, as relações sociais, para poder avaliar a saúde nesse sentido mais integral do termo e perceber pelo que surge uma predisposição às infecções, pelo que surge um processo autoimune e o indivíduo, não se reconhecendo, começa a se agredir, pelo que a genética funciona para alguns e não funciona para outros, que têm o mesmo padrão genético nos irmãos univitelinhos, que têm a mesma carga genética. O Espiritismo é uma doutrina que, de par com a ciência médica e psicológica, dota-nos da possibilidade de reagrupar este ser que ficou esquartejado historicamente e olhado apenas por especialistas da vida humana. Portanto, perdendo a dimensão do todo. O Espiritismo nos dá o ensejo, portanto, de devolver aos profissionais, tanto quanto a cada pessoa, essa integralidade da qual nós somos e formamos, e poder assim ter um novo olhar para a saúde e uma nova percepção para a doença. Embora a medicina, graças a Deus, evoluindo, né, e dando a todos nós a possibilidade de tratamentos cada vez mais com especificidades para que a gente se cure, para que a nossa saúde seja integral, eu acredito que o terceiro milênio, a proposta, até mesmo para nós da área de saúde, é olhar para o ser humano como um ser imortal, né? É um espírito, é uma criatura que pensa, que sente, que muitas vezes uma doença se manifesta no corpo físico, mas nós sabemos que o espírito é que é o desencadeante, é ele que é a inteligência motivadora daquele corpo. Pai e mãe, por exemplo, serão os protagonistas da saúde. Não porque leve só ao médico, façam as vacinas, dê as rações alimentares, o banho, a higiene, não. Mas porque serão educadores, amorosamente, criando um ambiente mental de desenvolvimento dos seus filhos, de modo a que os seus filhos possam se desenvolver egoicamente, em condições de mais tarde não alterarem o corpo em função das emoções desalinhadas. Se sabe o quanto é importante que essa consciência e essa educação comece respeitando já o que a criança traz, o que ela traz como personalidade, sem agredir e violentar, mas já colocar toda essa possibilidade que nós temos hoje desse ser integral, que é o respeito para consigo próprio, sem os excessos, seja nos cuidados pessoais, seja nos relacionamentos. Oferecerão princípios morais que vão permitir que os filhos se comportem no bem na sociedade, mais do que cidadão, no bem, e não precisem experimentar
muitas vezes, o colapso da desonestidade, das falcatruas, o remorso, que às vezes culminam em adoecimentos depressivos e às vezes terminam em processos de fuga, como a do suicídio, que nada ajudam e só complicam a vida daquele homem que teve as matrizes da sua honestidade mal trabalhada pelos seus pais e que mais tarde se pronunciam como enfermos sociais. Essa percepção da saúde do terceiro milênio, o Espiritismo nos traz com muita graça, com muita amplitude e com muita coerência. A saúde no terceiro milênio, à luz do pensamento espírita, vai se consolidar nesse olhar da saúde física, da saúde psicológica e emocional, da saúde mental, da saúde social, da saúde espiritual, da saúde cósmica, porque somos um ser colocado no oceano cósmico. E tudo que fazemos, nós afetamos a esfera e a psicosfera onde estamos. Porque Jesus, no seu tempo, ele já nos ensinou a visão da saúde integral, que é a saúde do novo milênio. Jesus, ele cuidava e curava fisicamente as pessoas, sim, mas ele também falava da questão da cura das emoções, da cura, quando ele falava, eu vos trouxe a paz, eu vos deixo a minha paz. Você quer lição maior para ter saúde do que você ser pacífico internamente? A paz, por si, é o remédio para muitas doenças. Desse modo, nós evocamos à luz do Espiritismo a figura de Jesus. Esse modelo guia da humanidade, como bem disseram os espíritos Allan Kardec, na questão 625 dessa obra que inicializa o pensamento espírita, o Livro dos Espíritos. Ele sintetiza todo um gabarito que deve ter a atenção daqueles que trabalham na área da saúde, mais diretamente ou indiretamente, para poder aprimorar os seus métodos, a fim de que a saúde não seja apenas o equilíbrio instável de um corpo, seja uma perfeita harmonia da alma, como propõe o Espírito Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, ou a profunda conexão da criatura com o Criador, como também afirmam os Espíritos. O Espiritismo tem em Jesus um espírito superior intelectual e moralmente falando, de forma que ele reúne conhecimento das ciências. Reunindo o conhecimento das ciências, ele reúne o conhecimento sobre a natureza e espiritual do homem, sabe? O espírito encarnado, quais são os seus limites e as suas potencialidades. Desse modo, Jesus ele representa, portanto, este arquétipo humano, a síntese de que precisamos estar olhando para poder fazer valer uma saúde que vem de dentro para fora. Onde biologia, aspectos biológicos, aspectos espirituais, a influência do nosso espírito, conectado através do perispírito, que é o mediador que conecta o nosso espírito com o nosso corpo, fazendo com que nós tenhamos uma visão de saúde integral. Não basta termos saúde do corpo e saúde apenas psicológica do ponto de vista material, da psicologia tradicional, mas também precisamos ter uma visão de saúde espiritual, que é uma saúde através do qual nós fazemos essa integração corpo, mente e espírito. Quando você se sintoniza através de uma oração, de uma prece, você faz essa conexão. E já é sabido hoje o quanto a prece colabora no processo de cura. Então, que possamos seguir o exemplo de Jesus na nossa vida para termos uma saúde integral. Estar saudável envolve muito mais do que geralmente percebemos. Somos seres espirituais, vivendo uma experiência material, onde tanto a saúde quanto a doença são aprendizados importantes, essenciais para a nossa evolução. O programa de hoje fica por aqui. Te espero no próximo Transição. Tchau!